Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou fazer o exercício de desenhar essa peça em FreeCAD. Estou aqui mexendo um pouco, aprendendo a lidar com ele. Então são alguns exercícios que eu estou fazendo e esse é o que eu vou mostrar hoje. Vou compartilhar com vocês a minha experiência. A ideia é fazer esse tubo. Esse tubo aí ele tem esse diagrama com essas dimensões. Então a primeira etapa eu vou criar um sketch. Vou selecionar aí o plano YZ e vou fazer essa central, essa guia central, esse arco. Eu vou usar um polyline, vou criar uma linha vertical. Em seguida eu continuo, clico M até achar o arco, finalizo o arco e crio uma linha horizontal. Clico M para voltar para a posição de linha que eu quero, finalizo essa etapa. Agora eu preciso manter os constraints, definir as medidas. Então, pelo desenho ali, eu tenho aqui 150 para essa medida. Em seguida, o outro é 150 também. Faço uma coincidência desses dois pontos para que ele fique centralizado na minha imagem, no meu plano de referência. E defino o arco, que ali no desenho é 260. Só para conferir, as dimensões estão em todos 260, então meu arco está garantido ali como tendo os seus 260 mm, tal como pede o desenho, o diagrama. Feito isso, eu agora tenho esse pipe de referência. Eu tenho ali minhas linhas de referência para criar o tubo. Então, só para conferir, esse aí é o tubo. Vou montar um novo sketch. Ixi, espera aí que eu acho que não fez como eu queria. Só um segundo. Vamos corrigir. Vou remover esse para fazer exatamente como eu estava imaginando inicialmente. Clico no corpo, no novo sketch. E agora eu defino a posição que eu quero com relação ao plano dessa minha linha de referência. A próxima etapa vai ser importar um ponto de referência por onde eu vou começar a desenhar meu tubo em si. Então aqui eu selecionei, fiz o import desse tubo, desse ponto de referência. E aí agora eu vou criar os círculos, né, centralizados nesse ponto. O primeiro círculo é o de 210, que na imagem refere ao tubo em si. Ali, ó, 210. E eu tenho um externo que é de 290. Então crio um novo círculo centralizado, 290. Vamos colocar a medida, restrição de dimensão, 290 milímetros. Ok. Com isso nós temos aí o interno e o externo desse tubo. Agora eu vou usar a ferramentinha que vai nos permitir criar esse tubo em si a partir dessa referência. Então vou lá, vou pegar o meu tubo, a minha ferramenta de pipe, escolho os edges, então vou lá adicionar as arestas, que as arestas foram aquelas linhas que eu criei de referência anteriormente. Dou um OK e veja, temos aí o nosso tubo com as dimensões especificadas no desenho. Qual que é a próxima etapa? Agora vamos criar essas conexões do tubo. Então aqui eu vou criar aí um novo sketch, vou importar essa linha de referência. No meu caso ele está automático para sempre ser referência, então eu vou converter para linha de construção. Agora vamos criar um retângulo centrálico que vai estar definido aqui no centro e definir as medidas, que são 360 por 360. Agora nós temos aí outro detalhe, que é justamente esse arco. Vamos criar os arcos, esse chanfrozinho ali, definir a dimensão desses arcos, que é de 20, então nosso raio ali de 20, e vamos igualar todos esses outros chanfros para que eles fiquem com a mesma dimensão do nosso primeiro ali, que
raio de 20. Temos agora a parte básica pronta e vamos agora começar outros detalhes desse nosso desenho. Então, podemos ver ali que ele tem esses furos. Primeiro está solto ainda o nosso arco. Vamos fazer com que ele fique coincidente e agora nós temos o full constraint. Ele está completamente constraint ali, restringido para nossa garantir que estamos movendo, colocando as coisas no lugar correto. Temos aí esses furos. No desenho ele indica o furo mais interno, ele tem 30 milímetros. Vamos criar agora um círculo, definir o raio desse círculo como sendo 30. E olhando na figura, eles têm 260 entre um e outro e 360. Isso vai dar aí que a distância das bordas é de 50 milímetros, ou seja, cada furo vai estar centrado a uma distância de 50 milímetros da borda. Eu vou criar uma linha de referência centrada para poder facilitar o processo de criar os outros furos usando a ferramenta de espelho. Então vamos gerando esses espelhos. Vou selecionar agora as duas que eu criei. Eu seleciono aqui os dois furos. Faço o espelhamento desses dois furos usando como base essa minha linha de referência que eu criei. Com isso eu tenho a geometria e tenho os pontos de referência para criar os furos necessários. Assim nós fizemos esse dimensionamento desse topo do conector. Vamos extrusar, inverter porque queremos que ele fique com a dimensão correta. A largura dessa base é de 50 milímetros de acordo com a figura. Então nós temos aí o nosso tubo montado. Eu tenho ali agora os furos que foram criados, esses são os furos centrais. O que eu vou fazer para poder abrir esses furos? Vou selecioná-los, porque eu tenho agora como referência. Vou criar um furo, escolher o tipo de cabeça como rebaixado, a dimensão é o 60, que é a largura. Então veja, já temos aí o nosso furo na largura correta. Vamos corrigir as dimensões. Profundidade de 10 milímetros. Como está ali, 60, 10 e 30, o central. Aqui é só para garantir que não tenha passante, mas não precisa, mas ficou aí nossa base. Aí eu vou fazer o mesmo para o outro, seleciono a outra face, crio um novo sketch com base nessa nova face, faço o import da região do tipo central, cliquei ali a mais, vamos lá, vamos corrigir, vamos de novo, seleciono. Fiz o import, sempre no meu caso eu configurei para ele importar sempre como linha de referência, então vou convertê-la para a linha de construção. E a mesma coisa, vou pegar ali o retângulo, criar esse retângulo, definir as dimensões, que são 360 por 360, fazer os furos menores. Bom, vou fazer o arco primeiro. Então defino bem os arcos. Uso aí as dimensões para garantir que eles tenham a dimensão necessária. Estou fazendo dessa forma porque estou praticando e quero conhecer melhor algumas ferramentas do FreeCAD. Então, fazer isso ainda repetido dessa forma me ajuda a entender melhor como funciona essa dinâmica das ferramentas e depois vou avançando para poder tentar automatizar e usar outras formas de espelhar toda essa ferramenta. Veja que aqui ele está totalmente restrito. Vou criar ali um novo furo, definir as dimensões do furo interno, que é 30 milímetros, fixá-los a 50,
e a 50 também de distância desse outro ponto. Crio a linha para poder ter de referência, para poder fazer o espelhamento. Essa linha assim eu tenho a linha centrada também na horizontal. Escolho o ponto, crio um espelho desse ponto. Em seguida, seleciono os dois e novamente faço o espelhamento agora. Opa, ele já está, só um segundo, deixa eu corrigir aqui, vou colocar como linha de construção. Seleciono os dois pontos, que são os dois círculos internos, crio o espelho usando a minha linha de referência. Tá. Então agora fazemos a nossa pad para poder criar esse elemento que tem 50 milímetros. Opa, digitei 500, perdão. Vamos lá, corrigindo. Nosso pad 50 e pronto. Fazemos o invertido para garantir que a dimensão está na posição correta. Tá bom o diagrama. Escolhemos novamente os 4 furos. Vamos fazer um furo ali, rebaixado, a cabeça de 60. Vou colocar 100 aqui na profundidade e a profundidade da cabeça com 10. Pronto, com isso temos aí a figura recriada. Vou só mudar a cor e o shader ali para poder dar um pouco a aparência, para ficar parecendo o que está na imagem. Coloquei ele em amarelo. E vou mudar ali para que ele possa também ter o efeito de sombras e ficar próximo do que tínhamos na figura. É isso, temos aí a figura pronta. E foi isso, pessoal. Então esse aqui é um exercício, eu estou praticando, mas estou compartilhando com vocês aí essa experiência. Achei legal, achei que ele evoluiu muito o FreeCAD e também fácil de usar, de manipular. E é uma ferramenta bem interessante aí, principalmente para quem gosta de impressão 3D e quer brincar um pouco mais e criar as suas próprias peças. É isso, pessoal. Até a próxima.